Olá pessoal, Leopoldo Nantes aqui outra vez, dando sequência a essa série de vídeos mais voltados à teoria musical aí. Queria fazer um vídeo aí sobre tom, semitom, o pessoal entender a questão dos intervalos, o que é o sustenido e bemol, como que funciona, né? Isso é um vídeo mais voltado sim para o público iniciante mesmo, tá? Então, óbvio, né, que se você já tem um domínio nesse departamento aí, não tem muita necessidade de ver esse vídeo, tá? Então, para entender como é que funciona isso no braço do violão, da guitarra, né? Tem muita gente que tem muita dúvida sobre essa questão do sustenido, bemol, e não tem muito domínio na sequência das notas, que é uma coisa bem importante, né? Então, a gente vai andar meio que nessa direção aí, certo? Entender então essa questão das notas aí e desmistificar um pouco, né, essa coisa aí das notas, dos intervalos, né? Então vamos lá. Bom, primeira coisa para a gente entender bem essa questão do tom, semitom e tal, é a gente pensar nas notas mesmo, né? Quais são as notas musicais, né? Dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, certo? Isso é, né, tranquilo, todo mundo sabe, mas acho que tem muita gente que tem dúvida sobre uma coisa que é muito básica, mas muito importante, né, nessa questão das notas, que é entender a sequência delas e que isso tem uma importância muito grande para entender os intervalos, como entender o braço do instrumento também. Então, por exemplo, a gente sempre tem que pensar na sequência das notas musicais como se fosse uma escadinha mesmo, né? Então vamos pensar isso aqui, ó. Pensando numa escadinha, certo? Então eu penso lá as notas dó, ré, mi, fá, sol, lá e si, certo? Então você viu que essas notas elas estão numa sequência crescente, certo? Da mesma forma que você tem os números 1, 2, 3, 4, 5 e que eles estão também numa sequência crescente, né? Quando a gente fala dessa maneira, você tem que entender as notas musicais da mesma forma, né? Você tem que entender que elas estão organizadas desse jeito, não é à toa, né? Elas estão numa sequência crescente, então eu tenho que entender que o mi vem depois do ré, né? E que depois do mi vem o fá, ou seja, isso tem uma lógica, as notas não estão perdidas no tempo de qualquer jeito, então isso é uma coisa importante para entender essa questão da música, como organizar as notas, né? Numa sequência e como, vamos dizer, lá na frente, como é que isso interfere no instrumento, né? No mapeamento das notas no braço do violão, da guitarra, do contrabaixo e tal, certo? Então, isso é uma outra coisa interessante também. Então a gente tem aí as notas musicais nessa sequência, dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, certo? E a gente tem que pensar isso como se fosse uma sequência crescente então, beleza. Agora eu vou escrevê-las de uma outra forma, numa sequência assim, ó. Certo? Vocês já vão entender por que eu fiz desse jeito aí. Então, coloquei uma na frente da outra, né? Dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, certo? E aí tem uma coisa importante a ser dita, né? As duas primeiras notas ali da escala musical, que é o dó e o ré, né? Eles tem uma distância entre essas duas notas, certo? Essa distância em música a gente chama de intervalo, certo? Então o que é um intervalo? Certo? Intervalo em música é a distância entre notas.
certo? Então o que acontece? Entre Dó e Ré, a distância entre essas duas primeiras notas musicais, a distância entre o Dó e o Ré, é uma distância que a gente chama de tom. Outra coisa importante, não confundir a palavra tom, nesse sentido aí, com tom de música, por exemplo. Tá? Então, a música está no tom de Dó. Aí quer dizer que tem uma sequência de acordes lá que você usa quando está tocando uma música em Dó e tal. Esse significado para a palavra tom, dentro da música, é outro significado, diferente, tá? Esse tom aí, que a gente está falando, é o que diz respeito a intervalo, né? A distância entre as notas. Então, entre o Dó e o Ré, que são as duas primeiras notas musicais, a gente tem a distância de um tom, né? Então, isso quer dizer que é a mesma coisa, entre uma cidade e outra a gente tem uma distância, né? Ou seja, entre duas notas a gente tem uma distância ali, isso é importante entender como é que funciona, tá? Um tom. Aí, você viu que eu deixei um espaço em branco ali no meio entre essas duas notas? Tem um porquê ali, tá? Eu acabei de falar para vocês que a distância entre o Dó e o Ré é um tom. Mas, além da medida, vamos imaginar que o tom é uma medida, tá? Então, o tom é igual a 1, vamos dizer assim, né? Uma distância em 1 centímetro, por exemplo, né? Entre Dó e Ré existe um tom. Só que a menor distância possível entre uma nota e outra é o que a gente chama de semitom. Seria equivalente a meio tom, metade daquela outra medida ali. Então, a menor distância possível entre uma nota e outra no sistema musical tradicional é meio tom. Aí você falou, mas então quer dizer que entre as duas primeiras notas da escala musical a gente tem mais uma nota no meio do caminho ali? Temos, né? Que nota seria essa, será? Então eu vou até mudar a corzinha aqui. Então, entre Dó e Ré, a gente tem o que a gente chama da nota Dó sustenido, tá? Que seria então, a gente chega então à conclusão o quê? O que quer dizer esse tal desse sustenido, né? Esse sustenido, esse símbolo, ele na prática ele quer dizer que a nota está meio tom acima da nota natural, certo? Outra coisa importante, muita gente confunde. Primeira resposta, quando eu estou ensinando isso, a primeira resposta do pessoal quando a gente pergunta qual que é a distância entre, quer dizer, que nota que fica entre o Dó e o Ré? A pessoa fala Dó menor. Muita gente fala isso. Então o que acontece? A pessoa está confundindo aí uma questão de acordes e uma questão de nota. Porque quando a gente está falando disso aqui, esse assunto, né, de tom, semitom, está entendendo essa questão da distância entre as notas, dos intervalos e tal, a gente está falando de nota, né? Como se fosse um som só. Quando eu toco uma corda do violão sozinha, ou quando eu aperto uma tecla só do piano, eu estou falando de uma nota, não estou falando de um acorde. Então, quando eu faço um acorde no violão, uma posição, aí sim você tem uma sequência de notas ali que a combinação entre elas pode gerar acordes maiores, menores, com sétima, com nona, etc, né? Esse tipo de qualidade aí, maior, menor, tal, isso aí são atributos que a gente dá para acordes e não para notas. As notas musicais, ou a gente tem a nota natural, ou ela é sustenido, ou ela é bemol. Só tem esses três tipos de nota, tá? Daqui a pouco a gente vai entender onde é que os bemóis se encaixam nessa história aí, certo? Beleza, então descobrimos que a menor distância possível entre uma nota e outra é o tal do semitom. Então a gente tem aqui uma distância mais curtinha entre uma nota e outra, e a gente acaba encontrando ali uma notinha no meio do caminho ali, o sustenido entre o Dó e o Ré, certo? Então, a gente tem uma notinha ali, meio termo entre o Dó e o Ré, Dó sustenido. Pensando assim, então entre o Ré e o Mi também tem uma distância grande. Que nota que caberia aqui entre o Ré e o Mi? Então pensando na mesma lógica ali, né, seria então o Ré sustenido, certo? Aí notem que entre o Mi e o Fá eu não deixei espaço. Então por que isso? Então muita gente também, né, quando está aprendendo isso, fala, então quer dizer que o Mi não tem sustenido, como é que funciona isso aí e tal, né? Então, exato. Então quando foram organizar essa sequência de notas da maneira que a gente conhece hoje, entre o Mi e o Fá não existe um espaço ali para ter uma nota meio termo ali, certo? Então entre o Mi e o Fá
é uma exceção aí na teoria musical. A gente não tem um semitom ali, não tem uma nota no meio do caminho. Então entre Mi e Fá a gente vai direto, certo? Não temos ali o Mi sustenido enquanto uma nota de vida própria ali, tá? Beleza, entre Fá e Sol sobrou um espaço, então é o que? Fá sustenido, né? Entre Sol e Lá também sobrou espaço, temos o Sol sustenido. Entre Lá e Si também temos espaço, Lá sustenido. E depois do Si também eu não coloquei mais nada, né? Vocês podem notar. Então o que acontece depois do Si? É a mesma coisa que acontece entre o Mi e o Fá. Você volta a ter um Dó. Então quer dizer que é como se você chegasse aqui, você fizesse a volta, e volta aqui de novo no Dó, certo? É um ciclo, né? Você chegou no Si, você volta para o Dó. Então também não tem sustenido aqui, ó. Depois do Si você já cai direto para o Dó de novo. É uma outra exceção, certo? Então isso é importante gravar. Entre Mi e Fá, entre Si e Dó, a gente só tem um semitom de distância, certo? A gente já vai direto para outra nota, certo? Sendo assim, a gente descobre que a gente não tem só 7 notas no sistema musical, né? Que são as notas naturais, que estão em rosa. A gente tem essas outras notas no meio do caminho, que também fazem parte do que a gente chama de escala cromática. O que é a tal da escala cromática? É a escala que tem as 12 notas musicais, as 12 notas possíveis no sistema musical, certo? Escala cromática. Aí você fala, tá, beleza, entendi então que tem essas notas musicais, que elas estão numa sequência crescente, a gente tem que obedecer isso, e a gente descobriu agora que tem essas notinhas no meio do caminho, que ocupam aí os espaços em branco da escala, que seriam, né, os semitons ali, beleza. Então, e agora o tal dos bemóis? Onde é que vai parar os bemóis? Os bemóis, eles funcionam, vamos dizer assim, no mesmo lugar onde funciona o sustenido. Eles são usados de forma, dependendo do contexto e tal, que não cabe a gente trabalhar isso aí agora, mas eles são usados na mesma hora, ali, no mesmo lugar, dependendo do contexto. Então você substitui o nome de um pelo outro, não vai criar notas novas, a gente não vai criar notas novas aí no meio, certo? Então, por exemplo, o que a gente tem que entender para o bemol aparecer aí? Vou pegar uma outra cor aqui. O Dó sustenido, essa nota aí, ao mesmo tempo que ela está meio tom acima do Dó, lembra da escadinha, né? Ela está crescendo, essa escala aí. Ao mesmo tempo que a nota Dó sustenido está meio tom acima do Dó, ela está também meio tom abaixo do Ré. Isso quer dizer o quê? Que ao mesmo tempo que essa nota pode ser chamada de Dó sustenido, a gente também pode chamá-la de Ré bemol, certo? Vamos dizer, a gente cai no mesmo lugar, certo? Então o que eu quero dizer com o tal do bemol? O bemol, esse símbolo aqui então do Bzinho minúsculo, ele quer dizer o quê? O contrário do sustenido. Quer dizer que a nota está meio tom abaixo da nota natural, ou seja, o Ré bemol é uma nota meio tom abaixo do Ré natural. Sendo assim, o Ré sustenido a gente poderia chamar do quê? Pensa bem. A nota Ré sustenida está meio tom acima do Ré, mas também está meio tom abaixo do Mi. Então quer dizer que a nota Ré sustenido a gente pode chamar também de Mi bemol, certo? Mi bemol. Certo, pulamos ali o Mi e o Fá. O Fá sustenido a gente também pode chamar de Sol bemol, certo? O Sol sustenido podemos chamar de Lá bemol. E o Lá sustenido podemos chamar de Si bemol. Então tem uma questão interessante que é o que a gente chama de notas enarmônicas, né? O que seria então notas enarmônicas? Seriam as duas notas que são equivalentes. Então, por exemplo, Fá sustenido e Sol bemol são notas enarmônicas. Por quê? Porque elas caem no mesmo lugar, na mesma casa, por exemplo, no violão. Você tem a mesma nota com dois nomes diferentes, certo? Fá sustenido ou Sol bemol. São notas
equivalentes, são notas enarmônicas. Então isso aí pode servir até na hora de você entender aí uma questão de acorde, de procurar um acorde e tal. Você está começando a tocar violão, aparece lá um acorde Fá sustenido menor, beleza, você aprendeu lá onde é que faz essa posição, mas aí numa outra situação você aparece lá para você Sol bemol menor, uma outra música, você fala, não sei que acorde é esse, mas se você souber isso aqui, você vai entender que Fá sustenido menor e Sol bemol menor é o mesmo acorde, ou a mesma nota, certo? Então isso aqui pode ser muito útil aí nesse sentido, tá? Essas notas, eu gosto de fazer um paralelo aí dessas notas com essa questão do tom semitom com o teclado do piano, né? Então, para quem não conhece muito bem, eu vou tentar desenhar um teclado de um piano aqui. Uma maneira muito arcaica, mas talvez isso ajude, porque no piano fica até um pouco mais claro do que no próprio violão, essa questão dos semitons, sabe? Então você tem aqui as teclas brancas e as teclas pretas, né? Você fala, então tem uma diferença aí? Tem, né? Então, por exemplo, você tem o teclado do piano lá, vamos supor que você localiza onde é o Dó, então você vai ver que aonde a tecla branca são as notas naturais, você tem o Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó de novo e assim vai, que vai formando um ciclo aí, vai indo pra frente, né? Beleza. E as notas pretinhas são os sustenidos, então você tem o Dó aqui atrás, você tem o Dó sustenido naquela teclinha pretinha ali em cima, o Ré natural aqui embaixo, Ré sustenido ali em cima, Mi, Fá, notem que do Mi pro Fá, ó, vocês podem perceber agora quando vocês forem ver um piano que existe ali umas falhas ali de tecla preta, não tem sempre uma tecla preta do lado de uma tecla branca, na verdade? Então você vai sempre notar que entre uma nota e outra, no caso Mi e Fá, você não tem aquela teclinha preta, então é da onde a gente tira aquela ideia de que entre o Mi e o Fá não tem o sustenido, você vai direto, certo? Aí ali em cima, Fá, Fá sustenido, Sol ali embaixo, Sol sustenido, Lá, Lá sustenido e Si. Aí chegou no Si, do Si pro Dó também, você não tem ali a teclinha preta no meio do caminho, certo? Então você fecha ali o que a gente chama de uma oitava do piano, né? Você percorreu 8 graus, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó. Então você chega de novo na nota Dó, tendo percorrido todas as notas possíveis dentro do piano, então você tem o que a gente chama de uma oitava completa aí, né? Então você vê aí como é que funciona, onde você tem as notas que tem o sustenido, o semitom ali do lado e quando não tem, né? Então isso é interessante. Agora, para terminar, vamos entender como é que isso funciona no braço do violão, para quem ainda não tem muita noção disso. Vai ser um pouco difícil desenhar o braço do violão aqui, mas vamos tentar. Então vamos pensar isso aqui, ó, como se fosse uma tablatura, né? E aí você tem as casas. Certo. Lembra uma coisa importante que você pode ter aprendido lá no começo, quando você começou a estudar violão? O nome das cordas soltas, né? Isso é bem importante, ó. Mi, começando da mais grossa aqui embaixo, tá? Mi, Lá, Ré, Sol, Si e a Mizinha, certo? Entendam o seguinte, uma coisa importante. Então, quando a gente bate a corda do violão solta, ela dá um som. Você vai prendendo a corda ao longo do braço em outras casas, você vai tendo outros sons, e cada som desse tem um nome, certo? Cada casa que você anda no braço do violão, do contrabaixo, da guitarra, qualquer instrumento de corda, cada casa que você anda de semi em semitom, que era aquela menor distância possível entre uma nota e outra que eu falei lá atrás, lembra? Beleza. O que isso vai interferir? Vamos lembrar então, se você precisar, você volta o vídeo
Você vê lá no começo que como é que funciona então o semitom. Eu tô no Mi. Se eu andasse meio tom para frente, para que nota que eu vou? Lembra que o Mi não tem o sustenido, né? Então do Mi eu vou direto pro Fá. Então quer dizer que se eu apertar a corda mais grossa do violão pressionada na primeira casa, eu tenho a nota Fá. Por quê? Porque andou um semitom aqui, ó. Se eu pressionar uma casa para frente agora, eu vou pro Fá sustenido. Tá? Mais uma casa, vou pro Sol. Mas de onde você está tirando essa sequência? Volta lá e olha aquela régua lá, aquela sequência das notas que a gente viu lá atrás, você vai ver que está andando nessa sequência. A diferença é que a gente não está começando do Dó, a gente começou do Mi. Por quê? Porque a gente está pegando a primeira corda aqui do violão, quer dizer, a sexta, né, a mais grossa, e a gente está distribuindo as notas aqui ao longo do braço para cada casa, certo? Sol, aí próxima nota, Sol sustenido, e aí vai embora, gente. Lá sustenido, Si. O Si tem sustenido? Não, então vai direto pro Dó. Dó sustenido, Ré sustenido, Mi. Olha que coisa interessante, chegamos no Mi de novo. Olha lá, ó. A gente começou a sequência na nota Mi e terminamos aqui na nota Mi, na 12ª casa. Então vocês podem perceber que alguns violões, guitarra, que alguns de vocês podem ter, chega na 12ª casa, tem duas bolinhas assim, né? Então é como se fosse um marco mesmo importante no braço do violão, para avisar que ali você completa uma oitava, igual eu estava falando do piano, você completa uma oitava da nota da corda solta, né? Você andou toda essa distância e chegou na nota da onde você partiu, você chega nela de novo. Então, como se fosse uma marcação importante aqui, na 12ª casa, né? Então dali pra frente você recomeça tudo de novo, quando o instrumento tem mais casas ali pra frente, né? Então vai começar de novo, Fá sustenido, etc. Certo? Bom, espero que vocês tenham entendido. Isso seria legal vocês fazerem esse exercício, você pode desenhar isso numa folha e tentar completar, fazer isso para as outras cordas também, né? Então você tem o Lá. Então isso aqui é legal você ir tentando decorar essas notas ao longo do braço, porque isso aqui pode ser muito útil para frente aí, para formação de acordes, para entender onde estão as escalas. Quem quer aprender a ler partitura, entender onde estão as notas no braço, né? Para a gente sair um pouco da questão da tablatura dos números e ficar mais, se ater mais o nome das notas que está tocando mesmo, né? Então isso é importantíssimo. Por exemplo, um baixista não vive sem isso aí, né? Ele tem que saber o nome das notas que ele está tocando. Então, o violão, às vezes, a gente esquece um pouco disso aí, né? Então, você quer saber, por exemplo, as notas das outras cordas? Então, você pega lá, corda Lá agora, quinta corda. Você vai pegar, então, lembra que cada nota que cada casinha que você anda no braço do violão, você anda de semi em semitom. Então, você começando da nota Lá, então, a primeira casa aqui da quinta corda, pressionando aqui, vai ter um Lá sustenido. Depois Si, depois Dó, e assim vai, entendeu? Você pode tentar completar isso. Um jeito de você saber se acertou é chegar na 12ª casa e ter a mesma nota de novo. Por exemplo, na 12ª casa da quinta corda vai ter que dar a nota Lá de novo, e assim vai, entendeu? Aqui vai ter que dar Ré. Então vocês podem fazer esse exercício aí. Se tiver alguma dúvida, coloque aí nos comentários, a gente troca uma ideia. E esse assunto é muito importante dominar aí para dar um passo à frente. Tá ok, gente? Muito obrigado. Se inscrevam no canal aí. Dá uma força pra gente, né? Dá um like, compartilha com os amigos aí, tá? E até a próxima.